Os direitos políticos no Brasil são entendidos como um conjunto de regras constitucionalmente fixadas referentes à atuação do cidadão na vida pública do país. Em uma democracia, a regra geral sobre esses referidos direitos é de que sejam usufruídos e cumpridos por aqueles que o ordenamento jurídico considerem serem aptos a votar. Odiernamente, essas garantias citadas são entendidas como direito fundamental, vez que encontram-se no capítulo de Direitos Fundamentais do Homem na Magna Carta Brasileira. Todavia, a cassação e a suspensão destas já foi ato comum no Brasil, principalmente no período do regime militar. O primeiro embasamento oficial dessa prática foi o Ato Institucional número 1, instaurado no dia 1º de abril de 1964, durante o regime militar brasileiro. Por meio deste, os comandantes em chefe poderiam suspender os direitos políticos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais. Dessa maneira, dava-se início ao período de quase 21 anos onde os direitos políticos e mandatos eletivos foram cassados em contradição aos direitos humanos. 3 anos após o Ato Institucional número 1, era outorgada a 6ª Constituição da República do Brasil, em 1967, institucionalizando o instrumento da cassação como um direito político negativo. Instrumento esse que, no ano seguinte, viria a ser potencializado pelo Ato Institucional de número 5, o instrumento mais autoritário da história política do Brasil, utilizado como meio de controle interno do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais pelo Exército Nacional. Por fim, 24 anos após o início de um período de intensas disputas políticas e luta pela reconquista de direitos sociais, ao dia 5 de outubro de 1988, é promulgada a 8ª Constituição Federal, que, por possuir o princípio da dignidade da pessoa humana como base, trouxe diversas conquistas para a sociedade brasileira. Entre elas, destaca-se o fim do Instituto da Cassação dos Direitos Políticos, expressamente proibido pelo artigo 15 da Constituição Federal. A esse respeito, o artigo 15 da Constituição Federal de 1988 veda expressamente a cassação de direitos políticos, estabelecendo de forma clara e objetiva em seus 5 incisos as hipóteses em que pode ocorrer a perda ou a suspensão dos direitos políticos de um cidadão brasileiro. São elas o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, que, segundo o entendimento majoritário da doutrina, trata-se da única hipótese de perda dos direitos políticos. Outra possibilidade é a incapacidade absoluta, referindo-se esse inciso à suspensão de direitos, uma vez que ocorre enquanto essa incapacidade durar. A hipótese expressa no inciso 3º refere-se à condenação criminal transitada em julgado, ocorrendo a suspensão dos direitos políticos enquanto perdurarem seus efeitos. É importante ressaltar que essa condição sucede independentemente da pena, seja ela de regime fechado, semiaberto ou aberto. O inciso 4º, por sua vez, refere-se a outra circunstância de suspensão, abordando assim a recusa de cumprimento de obrigação a todos imposta ou ao cumprimento de prestação alternativa. Por fim, como última hipótese de suspensão dos direitos políticos está a ocorrência de improbidade administrativa, conforme os termos do parágrafo 4º do artigo 37 da respectiva Carta Magna. No Brasil, a perda de mandatos é uma sanção prevista na Constituição Federal e na legislação eleitoral para os políticos que cometem infrações graves no exercício de seus cargos. A perda de mandato pode ser determinada em diferentes esferas e instâncias, dependendo do tipo de cargo e do motivo da infração. Entre os motivos que podem levar à perda de mandato no Brasil são a prática de corrupção, improbidade administrativa, quebra de decoro parlamentar, abuso de poder, entre outros. A perda de mandato pode ser determinada por diferentes órgãos, como o Ministério Público, o Tribunal Superior Eleitoral, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, entre outros. O processo de perda de mandato de senadores e deputados no Brasil é regulamentado pelo artigo 55 da Constituição Federal e pelo regimento interno da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Em geral, o processo é iniciado com uma representação ou denúncia apresentada por algum parlamentar, partido político ou cidadão. A representação ou denúncia deve ser protocolada na mesa diretora da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, que deve analisá-la e decidir se aceita ou não o pedido. Se a mesa diretora aceitar a representação ou denúncia, é criada uma comissão especial para investigar o caso e apresentar um parecer ao plenário da Casa. O parecer da comissão é submetido à votação em plenário, onde é necessário um quórum mínimo de 2/3 dos membros da Casa para que a perda de mandato seja aprovada. Se aprovada, a perda de mandato é declarada e o parlamentar perde seu cargo imediatamente. Vale destacar que a perda de mandato de senadores e deputados é um processo político, não um processo judicial. Isso significa que a decisão final é tomada pelos próprios parlamentares e não por juízes ou tribunais. No entanto, o processo deve seguir o devido processo legal e garantir o direito à defesa do parlamentar acusado. No caso de presidentes da República, a perda de mandato pode ser determinada pelo Congresso Nacional em um processo de impeachment, o que ocorre quando o presidente é acusado de crime de responsabilidade. Já no caso de prefeitos, governadores, deputados e senadores, a perda de mandato pode ser determinada pelo respectivo Tribunal Eleitoral quando houver condenação por crimes eleitorais, como compra de votos, uso indevido de recursos públicos, entre outros. Vale destacar também que a perda de mandato é medida excepcional e que para ser determinada é necessário que haja provas consistentes das infrações cometidas pelo político. A perda de mandato pode levar à inegibilidade por um período determinado, o que impede que o político concorra a cargos públicos em eleições futuras. Os direitos políticos referem-se às garantias fundamentais que asseguram a participação do cidadão no processo democrático. Entre eles estão o direito ao voto, o direito de ser votado e o direito de participar de partidos políticos. Assim, quando alguém tem seus direitos políticos suspensos, essa pessoa perde a capacidade de votar, de se candidatar a cargos públicos, de se filiar a partidos políticos e de exercer outras atividades relacionadas à política. Implica na privação temporária do exercício de direitos políticos, durante o período determinado pela sentença judicial ou pela autoridade competente. A suspensão dos direitos políticos está prevista no artigo 15 da Constituição e pode ocorrer em casos específicos e temporários, em que haja uma suspeita criminal transitada em julgado ou em casos de improbidade administrativa. No primeiro, a suspensão dos direitos políticos pode durar de 3 a 8 anos, dependendo da gravidade do crime cometido. Já no segundo, o professor José Afonso da Silva explica que a improbidade administrativa é a imoralidade administrativa qualificada pela lesão ao patrimônio público, podendo durar de 3 a 10 anos. Convencionou a doutrina a apontar como causa de suspensão dos direitos políticos, por consistir em privação meramente provisória desses direitos, dentro do artigo 15, o inciso 2, incapacidade civil absoluta, o inciso 3, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, e o inciso 5º, improbidade administrativa. É importante destacar que a suspensão dos direitos políticos não é uma pena autônoma, mas sim uma consequência da responsabilização por crime. Além disso, não implica na perda da nacionalidade, do cargo ou do mandado eletivo eventualmente ocupado pelo condenado. A suspensão dos direitos políticos é uma medida prevista na Constituição para punir os condenados por crimes ou improbidade administrativa, privando-os temporariamente do exercício de direitos políticos, como já dito, o direito de eleitor e de ser votado. Vamos lá, para você que vai fazer prova concurseira aí das áreas judiciárias, das áreas policiais, ordem dos advogados. Vamos lá. Cassação dos direitos políticos. Cassação, não confunda cassação com a perda e a suspensão. A cassação dos direitos políticos, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, lá na Constituição Federal, em seu artigo 15º, está vedada a cassação dos direitos políticos. Anterior à Constituição de 88, nós tínhamos aí o advento da cassação dos direitos políticos. Hoje não mais. Lembrando, o que são direitos políticos? Muito bem trazida pela nossa colega Rebeca, quando ela fala de suspensão dos direitos políticos, ela fala sobre os direitos políticos. Que o que é? Nada mais que poder votar, ser votado e filiar-se a partidos políticos. Tá ok? Então, cassação de direitos políticos, artigo 15º da Constituição Federal, vedada. O caso de perda de mandato de Eduardo Cunha foi um dos mais emblemáticos da história política recente do Brasil. Ele foi presidente da Câmara dos Deputados de 2015 a 2016 e foi acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de dívidas no âmbito da Operação Lava Jato.
As acusações contra Cunha começaram a surgir em 2014, quando a Polícia Federal encontrou provas de que ele havia recebido propina em contratos da Petrobras. Ele foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal e, em maio de 2016, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou por ampla maioria um parecer que recomendava a perda do mandato de Eduardo Cunha por quebra de decoro parlamentar. Ele foi acusado de mentir em depoimento à CPI da Petrobras, de manter contas bancárias secretas na Suíça e de usar seu cargo para obstruir investigações da Lava Jato. No dia 12 de setembro de 2016, a Câmara dos Deputados aprovou, por 450 votos a favor e 10 contra, a perda do mandato de Eduardo Cunha. Ele perdeu o foro privilegiado e passou a ser investigado pela Justiça Comum. Em 2018, Lula era candidato à presidência nas eleições, mas teve sua candidatura barrada com base na lei da ficha limpa, que impede a candidatura de pessoas condenadas por órgãos colegiados da Justiça. Em 2017, Lula foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex do Guarujá. A condenação foi confirmada em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Com base nessa condenação, o Tribunal Superior Eleitoral negou o registro de candidatura de Lula em 2018. Já em 2021, o STF decidiu que a condenação de Lula deveria ser anulada, já que a Justiça Federal de Curitiba não tinha competência para julgar o caso. Com isso, a decisão de tomar Lula inelegível também foi anulada, permitindo que ele se candidatasse novamente às eleições presidenciais em 2022. Em resumo, Lula perdeu temporariamente seus direitos políticos devido à sua condenação em segunda instância.